O aquecimento das praias brasileiras em função de todo aquele fenômeno do aquecimento global. Acompanhe esse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante a respeito dessa narrativa. Bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e vou comentar com vocês uma técnica que vocês podem observar, podem anotar, muito interessante com relação a essa narrativa do aquecimento global. Vejam só como funciona. Tem aqui uma matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, onde o título me chamou a atenção, porque o título é assim: praias do Brasil estão mais quentes? Que interessante. Os estudos, os especialistas. Estudo avalia mudanças climáticas no litoral. Veja onde mudou. Bom, muito bem. Aí a matéria, evidentemente, começa colocando toda aquela questão da ONU, que a ONU diz, que o aquecimento antropogênico, aquela coisa que você já sabe. Na data em que eu capturei o artigo, ele dizia, olha, nessa data tal, foi publicado na revista Scientific Reports do grupo The Nature, uma matéria assim, tal. E aí começa a falar que nesse estudo foram pesquisadores aqui brasileiros, escolheram 5 cidades. 5 cidades. São Luís, no Maranhão, Natal, Rio Grande do Norte, São Mateus, no Espírito Santo, Iguape, em São Paulo, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Os pesquisadores usaram, e é sempre aquela coisa, modelos matemáticos para definir o que seriam extremos de temperatura em cada uma dessas áreas, em cada mês do ano, e eles cobriram um período de 40 anos, porque existem estações meteorológicas em cada uma dessas 5 cidades. Então, de começo já é aquela coisa, os modelos matemáticos. Você ouviu modelo matemático, pronto, você já diz, não, então é modelo matemático. Só que os modelos matemáticos vêm errando nas previsões há mais de 40 anos. Todas as previsões de aumento do oceano, de temperatura, falharam. Então é muito interessante, porque o modelo matemático, você faz uma extrapolação, o modelo matemático tem uma programação que tem um algoritmo ali que você programou. Então o modelo matemático ele já tem um input, um viés para soltar uma determinada. Esse é diferente de você calcular, por exemplo, uma definição, por exemplo, de média aritmética. Aí na média aritmética não existe viés. Você pegou 10 amostras e você somou os valores e dividiu por 10, porque eram 10 elementos e tal. Você chegou na média aritmética. Assim como outros parâmetros estatísticos. Isso é uma coisa objetiva. Agora, modelos matemáticos que extrapolam o aumento da temperatura de 1,5 graus até o fim do século e tal, mas em fenômenos como, por exemplo, na data que eu gravo esse vídeo, teve neve em Santa Catarina após 24 anos. Nessa data, em abril de 99, 17 de abril de 99, também teve neve em Santa Catarina. E é curioso porque nós estamos pegando um período, uma janela de 24 anos. Se houvesse um movimento contínuo, como os modelos matemáticos prevêem, não poderia ter neve depois de 24 anos, de novo no mês de abril. Então é uma coisa para se pensar. Que espécie de aquecimento global é esse que volta-se a ter fenômenos como esse de neve em Santa Catarina em pleno outono? Já havia tido neve em novembro do ano passado, em plena primavera. Entende, então, que os modelos matemáticos são muito bons quando você tem uma série
histórica de coisas que você, no modelo matemático, você tabula e fala, não, a equação desse movimento e tal. Mas extrapolações, como saiu o relatório esse dia, não, subiu 4 milímetros o nível dos oceanos. 4 milímetros de uma superfície que cobre 72% da superfície do planeta. E o cara quer nos fazer acreditar que ele chegou numa precisão que nos últimos anos o nível médio aumentou em 4 milímetros. Realmente não existe equipamento nenhum no mundo que consiga ter essa taxa de precisão. É uma coisa física. Não é porque eu estou torcendo contra. Veja a superfície, é só se você procurar e ver a superfície diária dos oceanos. São ali 350 milhões de quilômetros quadrados. E você acha que você tem equipamentos que conseguem detectar que houve uma variação de 4 milímetros. Então, realmente, realmente é bastante interessante. Agora, veja um ponto que eu vou chegar aqui com vocês. Matéria, então, publicada no jornal e diz que naquele dia foi publicado na revista a matéria, que eu fui atrás do material primário, né? Fui na fonte primária. Então, vejam o seguinte, é publicado no jornal exatamente no dia em que ele diz que naquele dia foi publicado na revista. Não é curioso que o jornalista estava tão atento que no dia em que é publicado uma revista internacional, está lá, ele já está sabendo e ele publica uma matéria razoavelmente longa, explicando. Sabe, aí eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. Porque o cientista, ele já tem um jornalista de estimação. E como um artigo científico desse leva bastante tempo para ser aprovado, ele já conta para o jornalista de estimação que aquele paper, aquele material será publicado. Ele não sabe exatamente em que data, porque está passando por um escrutínio, tem que fazer o dado. Mas o jornalista já tem a matéria pronta. Ele já tem o rascunho do trabalho ali com ele. Por isso que, imediatamente, quando o trabalho é publicado, o jornalista já tem a matéria pronta. Vocês entendem como é que funciona? Que existe uma parceria, né? Isso não é absolutamente, não estou dizendo que isso é absolutamente ilegal, mas tomem cuidado com o tipo de informação que muitas vezes chega, né? Qual é a parcialidade, porque o jornalista ele já preparou a matéria carimbada em função daquilo que ele já sabia como seria a publicação em si. Não é uma publicação, uma matéria crítica jornalística, não. É uma matéria que levanta a bola do cientista. Então, eu já tenho outros vídeos que eu mostro que tem um triângulo, que você tem um cientista, ele precisa de um canal para escoar aquela informação de um jornalista, e muitas vezes você tem também alguém da esfera política, que também está ligado com o cientista. Então, existe esse triunvirato, né? E aí você muitas vezes pega aquela matéria, e em seguida você vê um político se manifestando sobre uma coisa e tal, mas você não percebe que já existe uma ligação entre eles. E é importante que tenha isso extravase através de matérias jornalísticas, né? Bom, olha que interessante, aí indo aqui já para o final, lendo aqui o paper, que é muito interessante o seguinte, em nenhum momento do trabalho aqui, eu não estou questionando, nem teria condições de fazer um questionamento sobre o tabulamento de dados dessas estações meteorológicas que eles disseram que fizeram um tabulamento de 40 anos e fizeram, inclusive, um ajuste para tirar certos efeitos sazonais, eles fizeram um tratamento de dados. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho uma presunção muito interessante você dizer que praias do Brasil estão mais quentes, estudo avalia mudanças climáticas no litoral. São 8.500 quilômetros de litoral. Aí foram escolhidos 5 cidades. Você acha que 5 cidades no litoral brasileiro têm significância estatística para você chegar a uma conclusão? Eu acho que não.
Sinceramente, aquilo que eu conheço de estatística e matemática, eu acho que não. Principalmente porque essas cidades que foram escolhidas, o que são essas cidades em 40 anos? Eu conheço muito bem, por exemplo, o litoral norte, por exemplo, do estado de São Paulo, que sofreram, inclusive, com todas aquelas intempéries, aquelas coisas todas. 40 anos atrás, quando eu me deslocava para essas praias, para fazer mergulho, tal, né? Você tinha que levar tudo, até água potável, não tinha nada ali naquela região. Hoje você tem condomínios gigantescos, verticais. Então, onde que eu quero chegar? Não existiu nenhuma preocupação num trabalho como esse de fazer uma comparação do microclima dessa região. Porque, evidentemente, nessas cidades onde você monitorou a temperatura, e aqui fala que a temperatura ali no solo, é claro que com a verticalização, com a maior urbanização em 40 anos, a temperatura aumentou. Então você está pegando um dado viciado. Eu queria ver se naquelas ilhas, lá em Trindade, no Morro São Paulo, lá no oceano, se esses dados bateriam. Se tivesse uma estação, infelizmente não tem, mas se tivesse essas estações há 40 anos, será que a temperatura nesses locais que não tem urbanização nenhuma, você comprovaria isso? A gente não tem esse dado. Agora, você pegar em Natal, né, aqui, em Natal, em São Luís, em Iguape, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, qual é a taxa de urbanização? Qual é a área que esses municípios se estenderam? Você pega, por exemplo, se você pegar uma foto das cidades, voltando no caso do litoral norte do estado de São Paulo, você pegar as 3 cidades que fazem parte ali do litoral norte, ali, conhecidas, que é Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. Peguem fotos de 40 anos atrás, qual o tamanho da população e as construções que existiam nessas 3 cidades. Então, assim, se você medir para qualquer pessoa ali, é claro que com a verticalização, a urbanização, a sensação de calor que essas pessoas têm é real. Porque no microclima daquela região, é claro que um dia que anos atrás a temperatura estaria em 28 graus, hoje pode estar em 35, porque tem uma área de concreto, de asfalto, de pistas, mata que foi retirada. É óbvio que a temperatura no solo, se você medir, é muito mais alta. E não houve nenhuma referência num trabalho desse. Então, o que fica aqui, agradeço que você assistiu o vídeo até esse ponto, se inscreva aqui no canal Mundial de Ciência, se você ainda não é inscrito, coloque aí o sininho para receber os próximos vídeos, que eu quero passar para vocês. Cuidado quando você vê uma divulgação de um trabalho científico, que é muito interessante, porque o jornalista ele divulgou aquilo, mas ele já estava sabendo, estava preparado, porque o trabalho já estava ali no forno, já estava no prelo há um bom tempo, e ele faz essa parceria, né? Então, de novo, isso não é ilegal, mas é um tanto quanto suspeito, tá certo? Então, porque a informação chega para você de uma maneira como se fosse espontânea, e na verdade ela não foi espontânea. O que o jornalista deveria dizer, no mínimo, era o seguinte: não, de fato, essa fonte que me passou já é o meu contato há vários meses e eu já estou aqui para divulgar essa informação. Não é simplesmente um trabalho jornalístico que chegou ali naquele dia e ele simplesmente de manhã acordou e falou assim: nossa, tem um trabalho publicado aqui com esses pesquisadores aqui, então eu vou fazer essa matéria, já sei. Não. Com certeza não é assim que acontece, tá bom? Então, cuidado com esse triunvirato, que é o cientista, o jornalista e o político.